Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aí no canal Química Todo Dia, primeiro espero que estejam todos bem, né? O pessoal aí que me segue, o pessoal que curte o canal. E quem não curte, se inscreva, passe a curtir o canal, bote sugestões, faça crítica, tire dúvidas, né? Posta lá teus comentários, dá um joinha para ajudar a gente a cada vez melhorar o canal, né? Fazer essas edições com melhor qualidade para que você tenha uma boa aula. Então, o único trabalho que tu tem é se inscrever no canal e dar um like lá, dar um joinha, né? E a gente te agradece. Hoje a gente vai ver ligações químicas, né? Ligações químicas, tá bom? Então vamos lá. A gente, nas revisões, no que a gente já viu, a gente estudou a estrutura do átomo, estudou como é que os elétrons se comportam, aprendeu o que são íons, né? O que é o cátion, o que é o ânion, como é que eles se formam. A gente foi para os números quânticos para aprender a identificar os elétrons de um elemento químico, do átomo de um elemento químico. E aí a gente percebeu também que eles trocam elétrons entre si, né? Por isso que eles formam íons positivos e negativos. E é exatamente isso que a gente vai estudar agora. Por que é que eles trocam elétrons? Por que é que eles fazem ligações químicas? Qual é a necessidade disso? De imediato a gente vai entender o seguinte: a ligação química é uma necessidade que o elemento precisa, que o átomo do elemento precisa para se tornar estável, tá? Ficar estável, né? Não sofrer mais perturbações. Então, por que ele faz isso? Porque ele busca a estabilidade, por exemplo, dos elementos da família 8A: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio, tá? Esses aqui são os elementos da família 8A, também conhecida como os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Com exceção do hélio, que é estável na camada K com 2 elétrons, todos os outros elementos aqui vão ficar estáveis com 8 elétrons na última camada, a partir da camada L, né? Então todo mundo aqui na última camada terá 8 elétrons. E o que foi que se percebeu? Se percebeu que naturalmente esses elementos não fazem ligações químicas, eles sempre aparecem na natureza isolados, sozinhos. É como se eles não necessitassem da ligação química. Então se considerou esses elementos os elementos estáveis da tabela periódica. Por que ele seria considerado estável? Porque ele não precisa fazer ligações com outros elementos, aparecer em moléculas, para existirem mais estáveis na natureza. E aí se percebeu que uma das características que eles apresentavam eram os 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio. Já te disse que ele só tem 2 elétrons, né? O número atômico do hélio é 2, então ele só tem 2 elétrons, aqui já 10, né? E assim vai. Então vê, nesse caso aí, os elementos, por serem estáveis, né, por apresentarem essa característica de ter 8 elétrons na última camada, foram classificados como os elementos estáveis. E se percebeu que os outros demais, os outros elementos, não apresentam essa estabilidade e por isso formam moléculas, por isso eles fazem ligações químicas, né? Por isso eles formam íons. E nesse caso eles vão formar íons para chegar a essa característica aqui, ó. 8 elétrons na última camada, tá? E a exceção é o hélio, né? Que ele é estável na camada K com 2, porque lembra, essa camada só cabe 2 elétrons. Se ela está lotada, não entra mais nenhum elétron, tá bom? Então por isso que o hélio também é estável, mas ele é estável com apenas 2 elétrons. Então vamos lá. Aí nós temos a ligação iônica, tá? A ligação iônica, ela precede de formação de íons, né? Então tem que haver a formação de íons. Para que haja a formação de íons, como a gente viu na aula anterior, é necessário que os elementos percam elétrons e ganhem elétrons, ou seja, vai ter um perdedor de elétrons, que geralmente são os metais, né? Então a ligação iônica será feita pelos elementos metálicos, os metais, mais os ametais, ou os não metais, tá? Então isso aqui, metais e ametais, metais e não metais, né? É quem vai compor, quem vai formar a ligação iônica, né?
Lembra que o metal, ele sempre vai perder elétrons. Então o metal perde e o ametal ganha. Ganha o quê, professor? Perde o quê? Lembra? Perde ou ganha elétrons, né? Então esse aqui vai perder elétrons e esse aqui vai ganhar elétrons. Tá ok? Lembra que essa letra é minúscula. Deixa eu botar aqui embaixo para ficar melhor, para tu entender melhor. Então elétrons, tá? Perde elétrons e ganha elétrons. Esse é com sinal negativo, é o símbolo do elétron. Portanto, vamos lá. Então a gente entendeu o seguinte. Na ligação iônica, como o próprio nome diz, vai haver formação de íons. Vai haver o íon positivo, que é o perdedor de elétrons. Então os metais vão formar os íons positivos, que são os perdedores de elétrons, né? Os metais perdem elétrons e os ametais ganham. Então os ametais estão ganhando carga negativa. Se eles estão ganhando carga negativa, eles estão aumentando o número de cargas negativas na sua estrutura. Se ele está aumentando o número de carga negativa na sua estrutura, ele está se tornando uma partícula negativa, ou seja, um íon negativo. E o íon negativo é chamado de ânion. Então, os metais formam os cátions, os ametais formam os ânions. Tá certo? Então, aqui tu vai ter a formação dos cátions e aqui tu vai ter a formação dos ânions, tá bom? Cátions e ânions. Nesse caso aí, nós vamos ter troca de elétrons. Lembra que a troca de elétrons acontece na última camada, né? Então vamos lá. Vamos pegar um elemento aqui, vamos pegar o potássio, número atômico 19. Né? Vamos distribuir. Então, distribuindo, ele teria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1, tá? Essa aqui é a distribuição eletrônica do potássio. Aí, ok? Última camada do potássio é a quarta, ó. Ou seja, ele está na camada N, K, primeira, segunda L, terceira M, quarta N. Ele está na camada N com um elétron. Vamos contar? Só para a gente tirar a dúvida. 2 e 2, 4, 4 e 6, 10, 10 e 2, 12, 12 e 6, 18, 18 e 1, 19, que é o número atômico. Então distribuímos os 19 elétrons do potássio. E chegamos e percebemos que os últimos elétrons dele estão na quarta camada. Quem é a quarta camada? K, L, M, N. Camada N. Quantos elétrons tem nela? Só tem um aqui, ó. Terminou em 4S com um elétron. Está lá o elétron. Esse elemento, ele precisava, para ser estável, ter 8 elétrons na última camada. Ninguém vai chegar para doar 7 elétrons ao potássio para ele se tornar estável. Então é mais fácil ele perder. A gente vai criar uma regrinha básica aqui. Quem tiver 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é perder esses elétrons. E quanto mais o elétron se distancia do núcleo, mais fácil fica de tirar esse elétron. Porque ele distante do núcleo significa que a atração com o núcleo é menor. Se ele está próximo, a atração é forte. Por quê? Núcleo positivo, elétron negativo. Quanto mais próximo, maior é a atração. Quando eu vou distanciando, ou seja, pulando para uma camada mais externa, o elétron vai ficando cada vez mais longe do núcleo. E cada vez menos o núcleo tem força sobre ele. Aí fica fácil sair esse elétron. Então é mais fácil um elemento que tem 1, 2 ou 3 elétrons, ou seja, poucos elétrons na última camada, perder esses elétrons do que receber 7, 6 ou 5 elétrons de outro elemento químico. Até porque quanto mais elétron tu tem na última camada, maior é a atração com o núcleo. Mais carga, mais atração. Então essa última camada tende a se aproximar mais do núcleo. Quando eu tenho poucos elétrons nessa última camada, ela tende a se distanciar mais do núcleo, porque a atração diminui. Sacado? Então vê o seguinte. Partindo do princípio que ele só vai ter um elétron na última camada, chegamos à conclusão de que ele é um perdedor de elétrons, ou seja, ele está doidinho para se livrar desse elétron aqui. Porque se ele se livrar desse elétron, essa camada desaparece. Não tem elétron na camada, não tem camada, tá? E a última camada dele passa a ser a terceira, ó, terceira e terceira. E nessa terceira camada ele vai ter os 8 elétrons, ó, 2 e 6, 8. Então, ó, se o potássio perder o elétron da última camada, a última camada dele passa a ser essa. A M, a terceira. E nessa terceira camada ele vai estar com seus 8 elétrons, ó, 2 e 6, 8. Terceira camada,
KLM, é a terceira, 8 elétrons. Então ele está doidinho para se livrar dessa quarta camada. Ele está doidinho para se livrar desse elétron da quarta camada. Por isso que ele quer perder. Por isso ele vai formar um íon positivo. Porque no momento que ele perder o elétron, lembra, ele tem 19, né? Significa que ele tem 19 prótons, o número atômico dele, e 19 elétrons. A tendência dele é perder esse elétron da última camada. Então ele vai passar a ter 18. Mas aí ele já é um íon, não é mais um átomo. Né? Porque tem diferença nas cargas. Quem é a carga que está sobrando? A carga positiva. Quantas estão sobrando? Uma carga positiva. Então a tendência do potássio, quando ele perde um elétron, é formar um íon com uma carga positiva sobrando. Um íon positivo, um cátion. Ok? Vamos pegar outro elemento aí para a gente fazer. Vamos pegar o flúor. Né? O flúor, número atômico 9. Quando eu faço a distribuição do flúor, 1s2, 2s2 e 2p5. Aí, ó, a última camada do flúor é essa. É a segunda. Quem é a segunda camada? É a camada L. Quantos elétrons tem nela, na camada L? A gente soma. Ele está com 7 elétrons nessa camada. Sacado? Então ele é um ganhador de elétrons, ele é um ametal. Aí então, deixa aí, já dá pra gente separar os metais e os ametais partindo desse princípio aí? Dá sim. Por quê? Porque a gente vai ver que a grande maioria dos metais vão ter no máximo até 3 elétrons na última camada. Sacado? A grande maioria dos metais, eles vão ter na última camada 7 elétrons. Como consequência, ele é um ganhador de elétrons, tá? Um grande ganhador de elétrons. Por ser um grande ganhador de elétrons, né? Por que ele seria um grande ganhador? Porque ele tem muitos elétrons na última camada e a última camada é muito próxima do núcleo, tá? Os elétrons estão na segunda camada e essa camada significa que a segunda está muito próxima ao núcleo. Ele tem muitos elétrons nessa camada, então a atração dela com o núcleo é muito forte. Dificilmente ele vai perder elétrons, né? Aí o que é que ele faz? Ele ganha elétrons. Então ele precisa ganhar quantos aí, pessoal? Ele só precisa ganhar mais um elétron. Porque se ele recebe mais um elétron nessa camada, ele vai passar a ter 8. E aí ele fica igual aos gases nobres, lembra? Se ele vai ter 8 elétrons na última camada, ele se estabiliza. Mas aí ele passa a ser íon, né? Porque lembra, nesse caso aí, ele teria 9 prótons, o número atômico dele, né? 9, então ele tem 9 prótons e 9 elétrons, né? 2, 4 e 5, 9, ok? Ele estava dessa maneira. Ele vai receber mais um elétron, então aqui ele vai pular para 10. Como consequência, no momento que ele pula para 10, ele forma um íon. Aí que íon é esse? A gente tem que ver qual é a carga que está sobrando, é a negativa. Então ele é um íon negativo. Ele vai formar um íon negativo. Aqui está acontecendo o inverso, né? O potássio. O potássio tem 19 prótons e 18 elétrons. Então ele está formando um íon. Agora ele é um íon, não é mais um átomo. Diferença de cargas passa a ser íon. Qual é a carga que está sobrando? A carga positiva. Quantas estão sobrando? Apenas uma, né? A diferença entre as cargas positivas e negativas só é 1. Então ele vai formar um íon positivo com apenas uma carga positiva. Quando a diferença der 2, 2 cargas. Quando der 3, 3 cargas, né? A mesma coisa acontece com os ânions. Então isso aqui seria o cátion. E esse aqui seria o ânion. Como a gente tinha te dito, né? O íon negativo é ânion, quem forma o ânion são os ametais, aqueles que têm até 7 elétrons na última camada. Então vamos lá. Para formar esses íons, geralmente terá de 5 a 7 elétrons na última camada. Tá? E aqui terá de 1 a 3 na última camada. Geralmente, né? De 1 a 3 elétrons na última camada. Aí são os ametais. Então, quando tu fizer a distribuição que vê
o número de elétrons na última camada, tu já sabe se ele vai ser perdedor ou ganhador. Ele tendo 1, 2 ou 3 elétrons, a tendência dele é perder esses elétrons e formar um íon positivo. Porque quando ele perde elétrons, sobra carga positiva. Ele perde carga negativa, fica sobrando carga positiva. E quando tu perceber na última camada 5, 6 ou 7, tu já tem a certeza de que esse elemento vai ser ganhador de elétrons. E se ele vai ser ganhador de elétrons, ele vai ganhar carga negativa. Se ele vai ganhar carga negativa, vai sobrar essas cargas negativas. Então ele vai formar um íon negativo, né? Vai ficar com mais cargas negativas. E aí ele forma o ânion, tá bem? Aí a gente teve a ligação iônica, porque houve a formação de íons para poder a ligação ocorrer. E como é que essa ligação vai ocorrer, professor? É o seguinte, ó, o potássio, ele só vai ter um elétron na última camada. E o flúor vai ter na sua última camada 7 elétrons, tá? Então, o potássio na última camada, eu vou representar o elétron do potássio na última camada e vou representar o elétron do flúor. 2, 4, 6 e 1, 7. Então, o flúor está com esses elétrons na sua última camada e o potássio está com apenas 1. A tendência é o elétron, quando aproximar esses dois elementos, é o flúor puxar o elétron do potássio. Justamente porque ele tem poucas camadas, então o elétron dele está muito próximo do núcleo. A atração é forte, porque o núcleo é positivo, está atraindo fortemente esses elétrons, porque eles estão bem próximos a esse núcleo. E aí, quando eu aproximo do potássio, que tem poucos elétrons, e o elétron está muito mais distante do núcleo do que o flúor, porque ele está na camada L, o do potássio está na camada N, então está mais distante do núcleo. Quando está mais distante, a atração do núcleo, desse núcleo, com esse elétron é baixa. Quando o flúor se aproxima com os elétrons bem próximos do núcleo, o flúor vai puxar o elétron, e aí vai haver a formação do íon. Então, a tendência é que o elétron, naturalmente, saia do potássio e venha para o flúor. E aí, o flúor passa a ter 8 elétrons na última camada. 2, 4, 6, 7, 8. Mas aí ele recebeu. E aí formou-se esse íon. Para fazer a ligação, eu só precisei de um potássio e de um flúor. Formou-se o fluoreto de potássio, que é um sal. Tá? Os compostos iônicos são sais, então as ligações iônicas sempre vão formar sais, tá? E aí eu usei só um potássio e um flúor, formei a molécula, um potássio. O perdedor vem sempre primeiro. Quando você vai montar a molécula, primeiro você coloca o perdedor de elétrons, os metais, e depois você bota o ganhador de elétrons, os ametais. Então, quando eu vou formar um íon, na ligação covalente também vai ser assim, tá? Vai partir desse princípio. Então, formamos o fluoreto de potássio, que é um íon, né, um composto iônico, mas aí a ligação para que esse composto viesse a ser formado foi uma ligação iônica, por isso que a gente diz que houve as formações dos íons. Formou íon, ligação iônica. Como é que forma íon? Cátions e ânions. Todas as vezes. Os cátions, de 1 a 3 elétrons na última camada, e são os perdedores de elétrons. São os que vão se transformar em íons positivos, que a gente chama de cátions, tá? E os ânions são os ametais. Os ametais, qual é a característica? Eles vão apresentar de 5 a 7 elétrons, na grande maioria, tá? Vai ter algumas exceções que a gente fala. De 5 a 7 elétrons na última camada. Quem tem de 5 a 7 na última, a tendência é ganhar elétrons, não perder. Como ele vai ganhar elétrons, ele vai ganhar carga negativa, ele vai se transformar no íon negativo, e aí o íon negativo é o ânion. Então todo composto iônico é cátion com ânion, metal com ametal, metal com não metal. Tá? E essas são as características. Então é isso, ligação iônica, dá teu print aí, vê que alguma dúvida me diz.